Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos começar aqui, né, nossa aula de revisão, que faz parte aí da jornada da dialética. Nós tivemos 4 episódios e esse é o 5º episódio, que é uma aula ao vivo, em que nós vamos aqui interagir, vamos revisar sobre os conceitos que foram tratados ao longo dos episódios e revisar algumas dúvidas que vocês me mandaram lá no Instagram. Vão preparando a caneta ou caderno, porque eu vou falar de alguns pontos que não foram tratados diretamente nos episódios, certo? Algumas dúvidas que foram aparecendo, então a gente vai retomar esses aspectos, alguns pontos que possam ter ficado confusos, então a gente vai trabalhar todos esses conceitos e aí a gente vai interagindo aqui ao longo dessa aula. Pronto, o áudio está direitinho. Estão aqui a Nilva, a Anne, a Lúcia, a Heloísa, o João Cardoso, o Renan, a Joane, José Raimundo, a Márcia Azevedo, a Adriana Araújo, a Denise Duarte, o João Cardoso. A live, gente, ela vai ficar gravada até o dia 31, agora de julho, assim como os episódios. A partir do dia 31 não vai estar mais disponível, vai estar lá na área de membros do curso, né, de preparação do Bora Aprender, mas até o dia 31 vocês conseguem estudar, quem ainda não é aluno do curso. Realmente o texto é complexo, ele é um texto que ele é muito específico, né, já que ele trata de assuntos que não faz parte da formação da maioria de vocês, inclusive da minha. Então, quando a gente fala de discurso, de análise textual, de metodologias categoriais, de hermenêutica, de fenomenologia, então todos esses termos, eles têm uma profundidade enorme, existem livros para tratar de cada um desses conceitos, então não é num texto de 20 páginas que você vai conseguir compreender tudo, né, de primeira. Então, realmente, é preciso ir com calma, é preciso entender que é um processo gradual, é um processo cumulativo, né? Você estuda hoje, na próxima semana você já vai entender um pouco melhor, porque você foi aprendendo conceitos que antes você não sabia. Então, é um processo. E esse processo já está acontecendo porque vocês estão aqui nessa aula ao vivo. Muitos de vocês assistiram todos os episódios, fiquei bastante feliz com o engajamento de vocês. Então, como é que vai ser, gente, a nossa metodologia nessa noite, né? Nessa aula de revisão? A gente vai retomar alguns conceitos principais que estão lá no texto da dialética, na categorização da análise textual discursiva, movimento recursivo entre palavra e conceito. Até pelo título, a gente já sente uma certa apreensão, né? Muitos de vocês leram o texto e nem conseguiram explicar o que o texto realmente queria dizer. Então a gente vai falar também um pouco sobre esse título, alguns conceitos que vocês mandaram lá no grupo no Instagram. Eu mandei o link para quem tivesse perguntas, então eu vou priorizar essas pessoas que perguntaram lá. Então, gente, quando nós falamos de uma análise textual discursiva, que é o tema central desse artigo, na verdade ele nem é o tema central. Quando a gente vê o título, ele diz que é a dialética na categorização da análise textual discursiva. Então, na verdade, o centro do texto é a dialética, certo? Que, por acaso, está numa análise textual discursiva. E por que eu digo isso? Porque os autores, que é a Maria do Carmo Galeazzi, o Robson Simplício, eles escreveram vários artigos, certo? Então, esse artigo em especial fala da dialética nessa categorização. Então, eles querem saber o que é essa dialética? O que é? Dentro desse contexto da ATD, né, que é a análise textual discursiva. Então, eles vão trazer na primeira parte do artigo alguns significados diferentes para a dialética. Então, nós vamos ter uma dialética que para Platão é uma coisa, para Aristóteles é outra. Aí vem os estoicos, vem Hegel, Marx, e aí me perguntaram, né, professor, então, qual que é a dialética que é adotada pelo texto? É do Heráclito ou é do Hegel? Né? Parece que ficou um pouco confuso. E, na verdade, essas dialéticas elas não são opostas. Uma se originou da outra, porque foi a partir do Heráclito, né, que vocês viram lá no episódio 2, que o Heráclito ele vai falar que se um homem ele entra no rio, nem um homem, nem um rio vai ser o mesmo, porque as águas estão correndo. O homem daqui a uma semana é um outro homem. Ele não é aquele mesmo homem de uma semana atrás, porque ele aprendeu coisas novas. Ele envelheceu uma semana a mais. Então, ele não é o mesmo homem. Então, se um homem entra no rio hoje,
ele é um homem e um outro rio. Se ele entra amanhã, ele é um outro homem e são outras águas que estão passando. Então, a nossa vida é assim. Ela está em movimento, ela é fluida, né? Ela é dinâmica, ela não está parada, ela não está fixa, né? Diferente lá do que o Parmênides vai dizer. Parmênides, ele vai dizer que o ser é. O ser é aquilo que ele é. O ser tem aquela essência. E aquela essência não muda. Uma cadeira é uma cadeira. E nada vai mudar essa cadeira. Só que Parmênides, né, é de um tempo muito atrás, e aí ele vai ter um discípulo que é o Zenão de Elea, e aí o Aristóteles vai atribuir ao Zenão de Elea a fundação da dialética, enquanto na verdade o próprio Zenão, que era discípulo do Parmênides, vai dizer que não é dinâmico, é fixo, é tudo parado. Mas isso vocês já viram bem lá no episódio 2. Então nós temos de um lado uns que vão dizer que a vida, o movimento é fixo, é parado, né, tá estático, que aí vai ser Parmênides e Zenão de Eleia. Então nós vamos ter outros pensadores que vão dizer que dialética é um movimento, é uma dinamicidade, tem toda uma fluidez, que aí vai ser o Heráclito, que vai começar. O Platão vai pegar o Heráclito, certo? Como referência, assim como Aristóteles, assim como vários outros autores, como Denis Diderot, como o próprio Hegel, certo? Então, qual é a dialética trazida aí pela autora, a Maria do Carmo Galeazzi e o Robson Simplício? É a dialética tanto de Heráclito como a de Platão também, mas principalmente a de Hegel, né, que vai trazer toda essa questão da contradição, a questão de uma tese, de uma síntese e de uma tese. Uma tese que é a primeira afirmação, nós vamos ter uma antítese que vai contradizer essa afirmação, e aí nós vamos ter a produção de uma síntese que vai ser um argumento novo. Aí o José Raimundo está dizendo que o texto da TD defende a tese do Heráclito. Por que essa defesa ao Heráclito? Porque ele vai realmente reforçar essa questão do movimento, essa questão da fluidez. E é isso que o texto vai dizer. Por quê? Porque existe um movimento recursivo. O que é um movimento recursivo? É algo que vai e volta. Então você parte da palavra para o conceito e do conceito volta para a palavra. Você vai da parte para o todo e do todo para a parte. E é isso o que é o ciclo hermenêutico, que foi outra pergunta que me fizeram, né? O que é o ciclo hermenêutico? É quando nós temos essa relação entre as partes e o todo. E aí nós temos uma parte, aliás, nós temos um todo, só que quando a gente vai analisar esse todo, a gente vai ter uma certa dificuldade, porque nós, na condição de humanos, vamos ter uma dificuldade de olhar tudo. Então, é importante a gente categorizar, ou seja, vamos dividir em partes, né? Vamos separar gaveta por gaveta, vamos analisar cada gaveta de uma só vez e depois a gente diz o que é esse guarda-roupa. Então, a gente vai analisar parte por parte e depois vai relacionar essas partes para depois dizer o que é esse todo. Então, quando a gente vai das partes para o todo e do todo para as partes, nesse movimento circular, nós temos aí o círculo hermenêutico. Conseguiram compreender bem esse conceito aí? A Laila Cunha, ela disse o seguinte: uma dúvida referente ao episódio 4. A dedução não exclui a indução. A objetividade não exclui a subjetividade. E essa foi uma afirmação que eu falei, que a objetividade, ela não exclui a subjetividade. A dedução, ela não exclui a indução. Então, qual que é a pergunta aí da Laila? Ela quer saber se o inverso também é a mesma coisa, se a subjetividade não exclui a objetividade, se a indução não exclui a dedução. E, na verdade, o que é que realmente eu queria dizer naquele momento? Quando eu digo que a dedução não exclui a indução e que a objetividade não exclui a subjetividade, significa o seguinte. Então, o que é que eu queria dizer naquele momento? Que, na verdade, tanto a dedução como a indução, elas são complementares. A objetividade e a subjetividade, elas também são complementares. Por quê? Quando a gente trata de uma análise textual discursiva, a gente vai ter teorias a priori e nós vamos ter teorias emergentes também.
Claro, a análise textual discursiva, ela sempre vai tender para uma análise emergente, né? Para uma teoria emergente, para categorias emergentes. Eu acredito que já tenha ficado claro a diferença entre teorias a priori e teorias emergentes, né? Teorias a priori, quando você vai estudar uma pesquisa, quando você vai buscar resolver uma questão, você vai recorrer a autores que já trabalharam sobre o assunto. Então, são as teorias a priori. Você já vai buscar referências validadas. Você vai buscar teorias que já estão consolidadas para dar amparo aí à sua pesquisa. Só que durante a sua pesquisa, você tem a opção de ter criatividade, autonomia. Durante a pesquisa, você vai criando novas teorias, você vai aprendendo conteúdos novos, você vai tendo resultados que vão trazendo aí novidades para essa pesquisa. O que é ruim? Quando as teorias a priori, elas ficam apenas no a priori. E aí fica aquela questão do quebra-cabeça. Parece que o pesquisador, ele quer entender uma coisa nova. Só que, quando ele vai buscar esse processo da pesquisa, parece que ele só está montando um quebra-cabeça, ele só está juntando peças que já existem e chega a um resultado já esperado, né? Então, vai ter essa crítica. Por quê? Porque uma teoria emergente, ela é mais como um mosaico. Para quem não sabe o que é um mosaico, são várias pequenas peças e você pode montar da maneira que você quiser. Independente da forma que você faça, uma figura vai se formar. E essas são as teorias emergentes, da maneira como você vai fazer a pesquisa, da maneira como você vai categorizar, como você vai unitarizar, a pesquisa vai ganhando aí novas formas. Aí a Giovana Gonçalves dizendo que a teoria a priori e as teorias emergentes são complementares, só que a teoria emergente tende, né, na análise textual discursiva, porque a análise textual discursiva, ela quer mesmo é que o sujeito, o pesquisador, ele vá pesquisar, ele vá aprender, e não que ele fique amarrado em teorias que já existem, e sim que ele seja um ser autônomo. E aí entra um outro grande destaque para as teorias emergentes, para a análise textual discursiva, porque como ela vai ter como fundamento a fenomenologia e a hermenêutica, significa que ela não está preocupada apenas com o problema que o pesquisador quer resolver, mas está preocupado também e principalmente com esse sujeito pesquisador, como esse sujeito pesquisador ele aprende, como ele se sente com relação à pesquisa. Então, a análise textual discursiva ela está muito centrada também na pessoa do pesquisador. Vamos ver aqui outras perguntas. A Paula Rejane perguntou o seguinte: na aula sobre definição da dialética conforme diferentes autores, tanto você, né, eu, como o artigo da TD, informam que os autores estoicos eram um grupo de filósofos, certo? Assim, no decorrer da explanação da aula e tal, há citação de pensadores como Denis Diderot, Rousseau e Kant, que viveram em uma época renascentista. Então, a dúvida da Paula é o seguinte: esses pensadores, o Denis Diderot, Rousseau e o Kant, eles são considerados como estoicos? A dialética para eles não pode haver espaço para dúvidas, nem verdade sem verdade. Então, o que é que a Paula Rejane quer saber? Ela quer saber se o Denis Diderot, se o Rousseau, se o Kant, eles são os estoicos. E na verdade não. Os estoicos, eles são uma escola, certo? São grupos de muito tempo atrás em que eles tinham lá especificidades no tempo da questão da busca da verdade, da venda do conhecimento. O Denis Diderot, o Rousseau e o Kant, eles são de um tempo muito posterior, certo? Da Idade Média em frente. E eles são da época do Iluminismo, né? Depois do Renascentismo e tudo. E o que é que eles realmente queriam? Eles entendiam que era preciso romper com o conservadorismo da época, porque a Idade Média ela foi uma idade muito sombria, né? Então a dialética ela ficou muito de lado, porque sempre a palavra da igreja prevalecia como a verdade. Então a própria verdade ela era deixada de lado. Se a igreja dizia que era assim,
era verdade. Então a dialética ela foi rebaixada, ela foi deixada de lado, né? Teve a questão da Inquisição, teve todo um processo histórico que, muito depois, com o Renascimento, o Renascentismo, né? Que são palavras que são a mesma coisa, significa que a dialética começa a ser retomada, a dialética começa a ser trazida novamente. E aí que entra autores como Denis Diderot, Rousseau, o Kant, o Hegel, né, muito tempo depois também, que vão trazer a ideia de que era preciso romper com todas essas falsas ciências, com a pseudociências, e era preciso trazer uma ciência que estudasse como a filosofia, como a sociologia. Então todo um processo era necessário para romper com tudo aquilo que era arcaico. Era preciso a ciência para se chegar às verdades. E era preciso romper com o conservadorismo, o que o Rousseau já dizia, né? Ia ser muito tumultuado, e é o que aconteceu. A Giovana falando que essas metáforas do texto, elas são demais, né? Então nós vamos ter algumas metáforas, como quebra-cabeça, que é mais voltado às teorias a priori. Nós vamos ter o mosaico, voltado à teoria emergente. Vamos ter as faces de Jano, né? É um ser mitológico que tem uma face virada para frente, uma face virada para trás. E nessa face, o que é que a metáfora quer dizer? Que você pode estar muito preocupado com o que você está fazendo, com o que você está pesquisando, mas também uma face deve estar voltada para o que você vai fazer, com as suas possibilidades, com as suas potencialidades. Obrigado pela pergunta, Paula. Ela está aqui assistindo também. A Giovana dizendo que depois da Semana da Dialética ficou muito claro, agora é só passar o olho no texto. A Joane Lima, né, falando que passado e futuro, você olha para a frente, você olha para o que você está fazendo hoje e olha para frente, né, para o que você pode fazer também, todo o trajeto que você pode percorrer. Outra pergunta que foi feita foi da Isa Santos, né, que ela fala sobre qual conceito da dialética que é trazido no artigo, se é a de Heráclito ou a de Hegel. Então, qual é a dialética que realmente o texto defende? É uma dialética que vai defender o movimento, ou seja, nós temos o movimento da palavra para o conceito, do conceito para a palavra, as palavras mudam ao longo do tempo, o contexto histórico vai dar um sentido para as palavras que é muito diferente. Talvez quando você era criança, uma palavra tinha um sentido. Agora, a mesma palavra tem um outro sentido, um outro significado. E não apenas as palavras ditas, mas os símbolos, os gestos com as mãos, os símbolos gráficos, né, os desenhos. Então, isso que a hermenêutica vai trazer. Nós precisamos interpretar o texto? Precisamos. Mas é preciso interpretar também o contexto em que ele está inserido, o momento histórico em que esse texto, né, e quando eu falo texto, não é só o texto escrito, é o desenho, é a música, é o símbolo, é a expressão, é todo o discurso que pode ser produzido para se comunicar. E essa comunicação, gente, ela é extremamente importante quando a gente fala de cultura, né? Então, quando eu estou aqui no Nordeste, nós temos uma cultura, nós temos palavras que a gente fala, expressões regionais. Você que é do Sul, do Sudeste, do Norte, né? Nós temos a Eriana, que ela participou lá do episódio, aí ela fala que Eriana é cabocla, né? E o que é caboclo? Aqui eu não saberia dizer o que é. E lá tem todo um sentido, que é um sentido interno da região. Você tem expressões que são específicas. Então, a palavra por si só, ela tem um significado, mas é importante entender o contexto, a origem e o porquê que essa palavra tem esse determinado sentido, que no caso a dialética é trazido esse sentido etimológico, né, o sentido da origem da palavra, que vai significar movimento, né? Aí tem a origem no latim, no grego. Então é importante entender essa origem da palavra, como a palavra evoluiu e também os conceitos que ela apresenta de acordo com a época e o momento histórico. A Viviane está perguntando para explicar
a diferença entre a dialética de Aristóteles e de Hegel, né? Ambas tratam dos opostos. Gente, a dialética de Aristóteles, ela vai trazer a dialética como lógica. E o que é que isso significa? Nós vamos ter uma lógica do provável, né? Então nós vamos trabalhar com hipóteses. Eu tenho uma hipótese A e eu vou ter uma hipótese B. A partir dessas hipóteses, eu posso traçar uma afirmação, né, que vai ser o silogismo. No episódio 3, tivemos vários exemplos trazidos por vocês no Instagram. Então, nós temos uma afirmação A, uma afirmação B, nós chegamos a uma C. Só que tem um grande problema, é a lógica do provável. É provável que seja. Esse provável vai depender do que a maioria acha, do que os sábios vão achar. Significa que é verdade? Não. Eu posso trazer uma afirmação A, uma afirmação B, e a afirmação C não ter fundamento nenhum, mas provavelmente seja, mas nem é, né? Então, ela tem uma essência, o texto vai até dizer assim, que essa dialética, ela tem no seu âmago, a sua essência, a possibilidade de ser refutada. Por quê? Porque quando se trata de hipóteses, é possível que a verdade ela não seja verdade. E aí você já deve ter passado numa situação na sua vida em que vem uma pessoa, te diz uma coisa, aí vem outra pessoa, te diz outra, aí você junta peça A, peça B e forma um preconceito, forma uma ideia sobre uma pessoa ou sobre uma situação, e na verdade nem é, né? Mas aí você se apegou às hipóteses ao que uma pessoa A, uma pessoa B disse, e você formulou uma ideia C. E pode acontecer de nem ser, ou de ser. Então, é uma lógica do provável. Essa é a ideia de dialética do Aristóteles. Quando a gente vai lá para o Hegel, é totalmente diferente, certo? Quando ele fala de dialética dos opostos, é no sentido de haver uma contradição. Eu tenho uma afirmação e eu tenho uma negação dessa afirmação. Eu digo que o céu é azul, azul claro, e você me diz que o céu é preto, certo? Eu digo que o céu é azul claro. Você disse que o céu é preto. E aí, quem está certo, né, nessa história? Eu olho para cima, eu vejo o céu azul. Você olha para cima e você vê preto. Aí, eu tenho uma afirmação, você tem uma negação, você me questiona, eu te questiono. Aí, de repente, a gente chega a uma conclusão. É porque o céu é azul claro de dia e ele é preto à noite. Só que aí chega uma terceira afirmação, né? Chega uma outra afirmação. O céu nem é azul claro e nem é preto. O céu é o que ele é, né? O que nós vemos é um reflexo do raio solar na atmosfera, a incidência das cores que predominam o azul. Aí tem toda uma questão da ciência, né? Então, qual é a verdade? É a minha? É a sua? Ou a verdade, né? Então, Hegel vai trazer a afirmação, a contradição, que é extremamente importante. Se você conversa com uma pessoa que só concorda com você, você tem um grande problema. É muito melhor você ter uma pessoa que te questiona, uma pessoa que te faz refletir, uma pessoa que te faz pensar, porque dessa forma você vai crescer muito mais. Você vai conseguir repensar e refletir muitas ideias que você talvez não soubesse e você vai passar a saber. Então, essa é a dialética trazida pela autora, que é preciso nós termos afirmações, mas é preciso questionar, é preciso ter criticidade, né? Ser crítico com as informações. E dessa forma nós vamos ter uma síntese, que vai ser a produção de um conhecimento novo. Ficou claro, gente, essa questão da diferença da dialética do Aristóteles e da dialética de Hegel? A Glaene fez uma pergunta legal. Ela perguntou assim, professor, essa metodologia da ATD, ela é utilizada em pesquisas de estudo da arte? Porque caso eu queira aplicar essa metodologia no trabalho do mestrado, como seria? A Glaene, você vai ter um texto principal, né? Vai ter o corpus. O que é esse corpus? Alguém até me perguntou o que era o corpus. Foi a Taine Soledade. Ela perguntou, professor, o que é corpus? Corpus vai ser a matéria-prima da análise textual discursiva. Vai ser o texto com o qual você vai trabalhar. O corpus ele pode ser definido antes da pesquisa ou ele pode ser definido, construído ao longo da pesquisa. Qual é um exemplo de corpus antes da pesquisa?
documentos, livros, palestras, entrevistas, textos que já existem. E o que seria corpus durante da análise? Né? Se eu faço uma entrevista com você, eu vou anotar tudo aquilo que você falou. Eu vou gravar e transcrever depois. Isso é o corpus. Se eu faço anotações no meu caderno sobre determinadas situações, isso é o corpus, é o meu texto. Então eu vou ter um texto principal que vai ser minha matéria-prima, vão ser os ingredientes com os quais eu vou trabalhar. Então, a partir desse texto que eu vou ter, eu vou unitarizar, né? Eu vou separar em pequenos pedaços e dessa forma eu vou começar a categorizar. Aí, deixa eu ver se foi o Júnior, ele me perguntou se tanto faz unitarização e categorização, por qual começar, né? Eu perdi a mensagem, mas perguntou. Tanto faz começar pela unitarização, pela categorização, tanto faz. Não existe um processo definido. Não existe um processo único, certo? Você pode começar por uma categorização e depois ir para a unitarização, ou vice-versa. Pela lógica, muitas vezes você vai começar pela unitarização. Primeiro você vai fragmentar esses textos para depois começar a relacionar. Quer um exemplo? Eu vou fazer uma pesquisa com os alunos que são candidatos, né, ao ProfPT, os alunos do curso. Então, eu vou fazer uma entrevista com vários de vocês. E, na verdade, eu tenho essa entrevista, porque quem entra no curso preenche uma pesquisa, então tem uma pesquisa enorme sobre a história de vida de vocês, sobre as pretensões no mestrado de vocês. Então, vocês me contam muito sobre a vida de vocês, até para que eu consiga pensar, né, no conteúdo que eu devo produzir para vocês. Então, o que é que eu poderia fazer? Eu posso primeiro unitarizar. Eu posso primeiro fragmentar por mulheres de um lado, homens de outro. Eu posso unitarizar pela idade, todos que têm determinada idade de um lado, determinada idade de outro. Eu posso unitarizar pela região, né? Então, eu vou fragmentar e categorizar. Categorizar por região, categorizar por cidade. Então, unitarizar é fragmentar. A partir dessa fragmentação, eu posso categorizar. A partir dessa categorização, eu vou ter categorias. Essas categorias, todos os candidatos de determinada região, todos os candidatos que são formados em pedagogia de um lado, administração em outro, o pessoal da enfermagem de outro. Então, eu posso categorizar de diversas maneiras. E como vai ser essa categorização? Aí vai depender de você, pesquisador. Tanto a amplitude dessa categoria, né, como a precisão dela, vai depender de você. Se eu vou querer juntar todos os candidatos que são formados na área de humanas, então eu vou juntar várias formações numa categoria só, né? Então eu vou ter uma amplitude muito grande. Mas eu posso começar a tirar pedagogia de um lado, licenciatura em história de outro, licenciatura de geografia de outro, quem é licenciado em sociologia, filosofia, cada um é uma categoria. A amplitude, ela vai diminuindo. Só que o que é que vai aumentando? A precisão. Porque quanto mais eu vou diminuindo essa amplitude, mais eu vou ficando específico, né? Mais eu vou deixando precisa essas informações. A Raquel Lucas falou o seguinte: ela acha que as teorias a priori elas são mais aceitas na pesquisa. As emergentes ficam muito no achismo. Qual é a verdade? Na verdade, Raquel, o que acontece é o seguinte: quais são as pesquisas que focam muito em teorias a priori? Pesquisas de revisão bibliográfica, né, de revisão de literatura. Então você vai pegar livros, você vai ler os livros completamente e a partir disso você vai se fundamentar e vai produzir sua pesquisa, certo? Só que o que você está trabalhando aí já foi estudado, já foi pesquisado, então você só está meio que reelaborando o que já existe. O que seria uma teoria emergente? Eu vou ter um processo de construção. Eu mesmo vou na prática, eu mesmo vou buscar entender conhecimentos que estão sendo construídos. Vai ter teorias fundamentando? Vai sim. Um erro muito comum é achar que na análise textual discursiva as categorias emergentes não vão ter teorias fundamentando, porque vão ter sim. Elas só não são tão explicitamente
divulgadas, explicitamente mostradas. Mas elas existem, porque é impossível você fazer uma pesquisa sem você ter uma fundamentação em algum autor, em alguma pesquisa, em algo que já existe. Porque nenhuma pesquisa vai nascer do zero, certo? O Ian Marques, que também ele é bem dedicado na seleção, ele está falando que o Aristóteles, né, tinha uma lógica que podia ser ou não, ou seja, essa verdade da dialética do provável, da lógica do provável, ela podia ser refutada. Então ele tinha essa crítica. Porque para ele as verdades são irrefutáveis. E é por isso que os estoicos criticavam. Porque para os estoicos não tinha como separar o que é verdade ou não. E os estoicos queriam a verdade pura, sem margens para erro. Então, essa é uma das diferenças aí do Aristóteles para os estoicos. Aristóteles, ele trazia a dialética como lógica do provável e os estoicos como lógica. E para essa lógica, a verdade tinha que ser muito bem definida, sem margem para erro. A Ariana falando que agora entendeu amplitude e precisão. A Giovana falando que o texto é uma loucura, os autores estão de parabéns. Gente, o livro Análise Textual Discursiva, ele foi escrito pelo Roque Moraes, certo? E pela Maria do Carmo Galeazzi. O Roque Moraes, ele foi orientador da Maria do Carmo Galeazzi. E a Maria do Carmo Galeazzi, ela é orientadora do Robson Simplício. Então nós temos aí gerações de autores que estão, né, se entrelaçando, estão evoluindo toda essa questão aí da análise textual discursiva, até mesmo do tempo que nem era análise textual discursiva, ou era análise de conteúdo, ou era análise do discurso. E aí eu faço essa diferença lá nos episódios também. A Thais Barreto falando que a dialética de Hegel ela foi mais importante para Marx e Engels, com certeza. O Marx ele se debruçou sobre a dialética de Hegel muito, né? Ele estudou Hegel o suficiente para superar o Hegel. Enquanto o Hegel dizia que todo o processo da realidade ficava apenas na consciência e não podia sair da consciência, o Marx vai dizer que sim, pode sair da consciência, porque existe uma concretude, existe uma materialidade. A vida, o contexto, ele é matéria, né? Então, se você está passeando pela floresta, você vê uma árvore, aí você olha mais a fundo, você vê uma fábrica fazendo todo um desmatamento, toda uma queima e fabricação a partir da madeira. Então, existe toda uma concretude da vida real, né? Para além do que os nossos olhos enxergam e, principalmente, o que os nossos olhos podem enxergar sim. A realidade existe, o contexto existe e toda a nossa vida ela é muito baseada naquilo que nós vivemos, naquilo que está aqui. É matéria, é concreto e não apenas aquilo que são ideias, aquilo que está no nosso intelecto. Então, o materialismo histórico-dialético ele vai se propor a analisar tudo aquilo que é material, aquilo que é concreto, para a partir disso buscar soluções para resolver essa realidade. Vamos para outra pergunta? A Leila, ela me mandou uma pergunta. A Laila Cunha perguntou o seguinte: a dialética para os estoicos e para Aristóteles, ambas partem de premissas hipotéticas? Sim, tanto para Aristóteles como para os estoicos, elas partem de premissas hipotéticas. Só que para o Aristóteles, ele vai reconhecer que elas podem ser refutadas, né? Porque sempre o que é verdade vai depender do que a maioria ou os sábios vão dizer que é verdade, o que é bem perigoso quando a gente está falando de encontrar a verdade mesmo, né? Enquanto para os estoicos partem de premissas. Só que se busca premissas que realmente cheguem à verdade. A Eunice Duarte pediu para eu falar um pouco melhor sobre a questão do que são categorias finais, o que são categorias intermediárias e categorias finais. Então, gente, quando nós falamos de uma categorização, o que é que acontece?
Nós temos categorias que são iniciais, ou seja, a gente começa por essas categorias. Nós temos categorias intermediárias, que elas são mais abrangentes, e temos as categorias finais, que são mais abrangentes ainda, porque elas conseguem categorizar as categorias que foram formuladas antes. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu tenho uma unitarização. Eu faço várias unidades de sentido, unidades de significado, unidades de sentido mesmo, né? E a partir dessas unidades, que são pequenas peças, eu começo a fazer uma categoria, certo? Então eu começo com uma categoria um pouco mais simples, né? Vamos dizer assim, uma categoria menor, né? Que no caso aqui vão ser essas categorias aqui iniciais. Quando eu faço essas categorias iniciais, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer um bloco com algumas dessas categorias, que vão ser as categorias intermediárias. Então eu pego as categorias iniciais, que têm uma relação, que têm uma afinidade, que têm uma característica em comum, e eu junto essas categorias iniciais e faço um bloco de categorias intermediárias. E assim, as duas categorias intermediárias eu junto e formo uma, certo? Então, esse é um processo aí de categorização. A Glaene perguntou o seguinte: mas essa unitarização, ela pode nos levar a quantificar a categorização, a qualificação? Na verdade, a gente não está falando de quantificação. Por quê? Porque a análise textual discursiva, ela é uma pesquisa qualitativa. Então, não importa muito a questão da quantidade. Então, quando a gente fala de unitarizar, a gente não está se referindo à questão de quantidades, e sim de qualidade, né? Então nós vamos definir pequenas qualidades. Por exemplo, eu tenho vários livros vermelhos, livros azuis, livros amarelos. Eu posso unitarizar. Eu separo todos os livros que estão na biblioteca, eu unitarizo, eu coloco todos os livros espalhados no chão, certo? Essa seria uma unitarização, todos misturados. Por isso que diz que a unitarização, ela desorganiza, né? Por quê? Porque você vai juntar tudo, você vai separar tudo, e dessa forma, a partir da unitarização, você vai ter uma sugestão, você vai ter a opção de categorizar. Então, eu junto todos os livros amarelos de um lado, todos os livros vermelhos de outro, todos os livros azuis de outro. Mas eu posso categorizar de uma outra maneira. Eu posso categorizar pelo tipo de livro. Livros de romance de um lado e livros de ficção de outro, livros de autoajuda de outro. A categorização sempre vai depender de você, pesquisador. Quando você for aprovado, estiver lá na sua pesquisa do ProfEPT, quando você estiver fazendo a sua análise da pesquisa, quem vai definir a categorização é você, de acordo com a sua pesquisa, de acordo com a sua intenção, né? Aí a Manu, que é Emanuele Teixeira, ela passou em primeiro lugar lá no Amazonas. A gente ficou muito feliz, né, com a aprovação dela, e agora ela está num processo de pesquisa, está num projeto de pesquisa, já está encaminhando aí todo o trabalho dela, e ela pretende usar a ATD na metodologia. Então, como que ela vai usar essa metodologia? Eu não sei. Quem sabe, né, a gente chama ela aí depois para uma live para ela explicar como é que ela vai fazer isso. Qual vai ser a pesquisa dela? Como a análise textual discursiva pode ajudar ela nesse aspecto, nesse sentido? Então, a análise textual discursiva ela é extremamente importante, só que é preciso compreender todo o processo para poder aplicar ela. Aí o Ednei Bastos falou o seguinte: para unitarizar e depois categorizar, tem que ser no mesmo texto. Eu posso fazer usando vários textos ao mesmo tempo, do mesmo assunto? Ednei, muito boa sua pergunta. Por quê? Porque, na verdade, a gente não precisa fazer só de um texto. Você pode pegar vários textos, vários corpos de análise. Na verdade, esse é o sentido da unitarização, né? Você ter vários textos, várias entrevistas de uma dissertação, entrevistas de outra dissertação, aí você unitariza, né? Você faz pequenos trechos que são relevantes para a sua pesquisa, você precisa dar um título para a sua unidade de significado, porque você vai se bagunçar. Se você não der um título, entender o contexto daquele trecho, vai virar uma bagunça só.
Então, organização é extremamente importante na análise textual discursiva. É preciso ser só de um texto? Não, podem ser de vários, né? E por que vários textos? Aí o pesquisador que vai decidir o porquê, se vai ser relevante para a pesquisa, se realmente vai ser útil. A Mira Oliveira diz que ela é bibliotecária e aí ela trabalha com classificação e catalogação, né? Separa os livros por assuntos. Então é como se fosse o processo aí de categorização, né? Você categoriza a partir de categorias. Eu imagino que deve chegar um momento lá na biblioteca que os livros estão todos lá em cima do balcão, a partir da devolução dos alunos, e aí nós temos uma unitarização, né? Vamos dizer assim, está tudo desorganizado. Aí cabe alguém organizar. E essa organização, ela é extremamente importante, né? Você como bibliotecária tem um papel extremamente importante na sua instituição, porque é a partir do seu trabalho, é a partir da sua organização que vários estudantes vão poder usufruir dessa organização, de ir no lugar certo, de encontrar aquele livro, a partir desse livro encontrado no momento certo, fazer um bom uso dele. Então, na análise textual discursiva, é muito parecido. Quando a categorização é muito bem feita, a pesquisa ela vai adiante. E qual a função, gente, de uma pesquisa? É você resolver um problema. Quando você resolve um problema, você enfrenta um desafio, você está finalmente contribuindo aí com a sociedade. Essa é uma das premissas de um mestrado profissional. Você fazer um produto que ele seja validado, né? Ou seja, ele vai servir e que ele seja aplicado, que ele contribua com a sociedade. E não apenas uma pesquisa que vai ser feita, uma dissertação e vai ser guardado na gaveta. Não. Essa é a diferença de um mestrado acadêmico para um mestrado profissional. Porque o mestrado profissional vai ter um produto ao final, certo? E é um produto que precisa ser aplicado, um produto que precisa ser relevante. Inclusive, na próxima semana, eu vou liberar a live com a Patrícia Elmer, ela que foi primeiro lugar geral no Brasil ano passado. Ela acertou os 50 pontos, certo? Ela alcançou todos os pontos possíveis da prova e ela vai trazer muitas dicas que ela usou para conseguir esse resultado. Segundo ela, ela não esperava esse resultado. Mas quando ela conta a história dela, conta as estratégias, é até difícil acreditar que realmente ela não seria primeiro lugar, porque o processo de estudos foi muito bom. O Ian Marques falou algo bem curioso, que tanto a Maria do Carmo Galeazzi como o Robertson Simplício, eles construíram esse artigo que a gente está estudando a partir de uma pesquisa qualitativa, né, de cunho de revisão de bibliografia. Por quê? Porque eles usaram esse livro, né, o livro O que é Dialética, que é do Leandro Kunder, e aí eles vão ver sobre a origem da dialética, aí tem a questão do Heráclito, aí tem a questão do trabalho, do Kant, tem todos os autores que eles usaram lá. É tanto que é muito bem citado durante a obra. E aí eles fizeram também uma revisão da bibliografia do próprio texto da Maria Galeazzi, que é Análise Textual Discursiva. Esse texto, que é riquíssimo, né, para quem pretende trabalhar análise textual discursiva, ele é uma leitura obrigatória e eu pretendo sortear na próxima semana 2 ou 3 livros desse lá no Instagram, certo? Vai ter um sorteio exclusivo para os alunos do curso e para os seguidores lá no Instagram. Então, próxima semana, segunda-feira, vocês podem ficar ligados lá no meu perfil, que é Bora Aprender, e aí eu vou sortear o livro Análise Textual Discursiva. E outra novidade bacana é que no mês de agosto, todas as terças-feiras, no mês de agosto, eu vou fazer uma live como essa, certo? Então a gente vai ter um encontro marcado todas as terças-feiras no mês de agosto, por volta desse horário. Aí lá no grupo VIP no Telegram, eu sempre vou decidir o tema, né, da live e o horário. Então quem está no grupo VIP no Telegram, claro, vai ter prioridade nessa questão da escolha, tanto do horário como da questão do tema que vai ser debatido. Pode ser sobre algum livro, pode ser sobre algum artigo, pode ser sobre motivação, sobre estratégias de estudos. Então eu sempre vou colocar opções e vocês vão poder escolher lá por meio da votação, certo? E aí eu tô bem animado, né? Porque a prova foi adiada? Foi, né? A gente não sabe ainda a data dessa prova, ela segue indefinida. A gente não sabe se vai ser realmente esse ano. A questão da pandemia, ela continua seríssima,
né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, parece que acabou, mas na verdade não acabou. É apenas uma sensação da população que já está saindo para as ruas. Mas quando a gente leva a sério toda a questão da pandemia, da questão do isolamento, a gente vê que é necessário manter esse cuidado. É extremamente importante. Tive vários alunos que pegaram o coronavírus, alguns tiveram complicação, outros passaram bem, mas muitos com familiares que acabou sendo bem grave. Então, quando a gente olha todo o contexto, realmente não é o momento da prova ainda, certo? Em agosto, vai ter uma análise sobre o contexto geral no Brasil. Como a prova acontece de maneira nacional, né, 40 instituições no Brasil, poderia fazer no estado, mas aí outro está no pico da pandemia, outros estão no momento crítico. Então é preciso esperar um momento em que seja seguro, né? Até porque se a prova fosse agora em agosto, eu tenho certeza que mais da metade dos candidatos se sentiram muito inseguros em fazer a prova, por questão de segurança, né? E de bom senso também. A Nilde está falando o seguinte. A Nilde está falando, pedindo para eu falar mais sobre auto-organização e planejado. Gente, esse é um conceito tão simples que eu vou dizer assim. Quando a gente fala vocês precisam entender uma coisa, certo, Nilde? Nós temos duas grandes categorias. A gente pode ter o a priori de um lado e o emergente de outro. Então, todos os outros termos que são usados ao longo do texto, ou eles são a priori, ou eles são emergentes. Por exemplo, teorias a priori, elas são objetivas, né? Elas são elas são planejados. Por quê? Porque são teorias que já existem, são teorias que já estão nos livros. Já tem um planejamento, já tem tudo bonitinho, né, aqui no livro. Já as teorias emergentes, elas são subjetivas, elas são auto-organizadas, porque elas vão se auto-organizando. Às vezes você vai numa direção, aí tem que ir para outra, as coisas vão se encaminhando de acordo com o que a pesquisa vai tendendo. Então, nós temos essa explicação. Então, nós temos o quebra-cabeça, é uma teoria a priori. Nós temos o mosaico emergente. Então, vários conceitos, ou eles são a priori, ou eles são emergentes. Então, nós temos essas duas classificações. Quem recebeu a autoavaliação da Jornada da Dialética lá no grupo VIP no Telegram, recebeu a autoavaliação e lá eu coloquei 2 blocos. Aí você pode puxar, né, as palavras e fazer essa categorização. O Marcos Tadeu disse que é diabético, hipertenso, não vai fazer a prova em situação de risco. Tá certíssimo, Marcos. A gente tem que cuidar principalmente da nossa saúde. Sem a nossa saúde e sem a saúde dos nossos familiares, é muito complicado você pensar em outras coisas. Então, segurança em primeiro lugar, e aí depois a gente, né, consegue pensar em outras situações. A Ariana falou que na cidade dela, agora que chegou, a Ariana que é lá do Amazonas, do interior do Amazonas, né, Ariana? Próxima a Manaus, Envira, se eu não me engano. Ela é de Envira, agora que chegou lá e ainda pegou ela na primeira semana, né? Quando foi que explodiram os primeiros casos. Então, em muitos lugares do Brasil, principalmente nos interiores, ainda está chegando a questão da pandemia, a questão do vírus. Então, a gente precisa ter calma nesse momento, e já que nós vamos ter um pouco mais de tempo para estudar, então vamos estudar. Muita gente desistiu, infelizmente, alunos com um grande problema na família. Então, é uma situação muito atípica, mas quem tem condições de estudar agora, aproveita para estudar. Aproveita para pensar no seu futuro, de construir o seu sonho mesmo, porque é o momento, né? Se você olhar no ano que vem e quando você olhar para trás, como é que você vai querer lembrar de como foi essa pandemia? Foi um momento ruim? Foi bem ruim. Mas o que é que você fez? Você fez nada? Ou então você buscou construir o seu futuro? Você buscou trazer uma qualidade aí para a sua vida? Porque com o mestrado, você vai conseguir ter amplas possibilidades. Pode ser um aumento salarial, mudança na carreira, uma possível docência no ensino superior, ou docência no Instituto Federal, ou buscar um doutorado acadêmico, que também é possível. Aí essa questão vai depender muito de você. O que é que você quer com esse mestrado?
Só que, para você alcançar esse mestrado, você com certeza vai ter que fazer a sua parte. E se vocês estão aqui na live, com certeza, sexta-feira à noite, quem está aqui é porque realmente está muito bem decidido em ser aprovado. Então, se precisasse ficar aqui até meia-noite, eu ficaria, porque eu sei que quem está aqui é realmente quem está engajado em ser aprovado. E a aprovação, claro, não é um único objetivo. Todo esse aprendizado. Muita gente chega, né, por e-mail e diz que mudou muito a visão de vida. Enxergava para as situações de um jeito e começou a enxergar de outros. Aí o texto da aprendizagem flexível, por exemplo, abre muito a mente quando a gente vê uma situação dessa de pandemia, escolas públicas sem capacidade de ter aula à distância, ou porque os alunos não têm equipamento, ou não têm internet suficiente, ou os professores não estão preparados com os equipamentos tecnológicos. Então, são tantas adversidades que, com determinadas leituras, a gente consegue ter uma visão muito mais clara. A Miura tá perguntando o seguinte: estudo de caso é uma teoria emergente? Estudo de caso é um tipo de pesquisa qualitativa em que você vai observar um determinado grupo, uma determinada situação, e a partir desse caso, né, dessa situação, desse contexto, desse problema, a partir disso você vai começar a pensar maneiras de como analisar isso. Tem pesquisas que só analisam. Para mim são os piores tipos de pesquisa, porque você apenas apontar o problema é apenas uma parte. Né? É melhor quando você tenta propor alguma solução, você tenta buscar autores que possam ajudar nessa questão. Então, é só teoria emergente? Não. Tem teoria a priori também, porque você precisa buscar autores que já trabalharam esses assuntos, autores que já buscaram resolver problemas semelhantes. Então, estudo de caso tem teoria a priori e teoria emergente também. A Daiane Mazotto, né, perguntou em relação à unitarização. Qual a função dela na análise textual discursiva? A gente já falou disso. Análise textual discursiva, a gente vai unitarizar. A gente vai fragmentar, transformar em pedaços. A partir desses pedaços, a gente consegue fazer categorias. E a partir dessas categorias, a gente consegue relacionar, a gente consegue entender alguns problemas e resolver esses problemas. O Alexandre Arcanjo perguntou o seguinte: os autores falam sobre um ponto ideal entre amplitude e precisão. Qual seria esse ponto ideal entre amplitude e precisão? Se eu tenho uma pesquisa em que a amplitude é muito grande, o que é que acontece? Quando a amplitude é muito grande, eu vou ter muitas categorias dentro, né? Uma categoria com muitas unidades dentro, que elas são muito pouco precisas. Então, quanto mais ampla a categoria, eu tenho uma gaveta. Se eu coloco na gaveta short, blusa, vestido, saia, sapato, camiseta, cruzeta, livro, eu começo a colocar tanta coisa dentro dessa gaveta que eu não sei mais o que é que essa gaveta é. Então, quanto mais ampla essa categoria, quanto mais unidades de sentido diferentes, menos precisas elas vão ser. Diferente de uma categoria que ela é mais precisa, eu coloco calças em uma gaveta, blusas em outras, objetos, né, pertences em um outro compartimento. Aí eu vou tendo categorias mais definidas, categorias mais precisas. Então vai ter um ponto ideal em que a organização vai fazer sentido. O que seria uma precisão muito grande que seria ruim? Se numa gaveta eu coloco apenas blusas vermelhas. Noutra gaveta, eu coloco só blusas azuis. Aí noutra gaveta, só blusas verdes. Aí noutra gaveta, só calça jeans. Noutra gaveta, só... Então, quando você é preciso demais, é possível que seja um pouco desnecessário, dependendo da sua intenção. Se a sua intenção é colocar para lavar e as blusas verdes podem soltar tinta, então realmente faz sentido você categorizar muito precisamente. Mas, muitas vezes, muito exagero, tanto na amplitude ou na precisão, pode ser ruim na pesquisa. Então é bom encontrar um meio termo que seja o suficiente aí para a pesquisa se desenrolar, né? Para a pesquisa se desenvolver, chegar no ponto que se quer chegar. Porque o que é análise textual discursiva? Né? Em resumo, você vai fazer uma pesquisa, você vai analisar um texto, o texto pode ser um texto escrito, ou pode ser uma imagem, desenhos, símbolos. E a partir desse texto, você vai monitorizar, você vai categorizar. Quando você categoriza, você tem aí
ingredientes para você fazer uma análise. Por quê? A análise textual discursiva, ela tem uma função: descobrir o que o pesquisador quer saber. Todo pesquisador, quando ele faz uma pesquisa, ele quer saber algo. Se a internet acabou, por que a internet acabou? Foi o modem que queimou? Foi o fio que partiu? Foi uma explosão na caixa geradora da eletricidade? Ou então é uma anomalia do meu computador que não está recebendo o sinal? Então, toda pesquisa ela tem um porquê. Qual o motivo dessa pesquisa? E aí, a análise textual discursiva vai buscar entender a partir dessa metodologia. A Adriane dando um exemplo aqui. O que seria uma categoria ampla? Eu tenho a categoria de animais. Gatos de um lado, cachorro de outro. O que seria ser mais preciso? Os cachorros eu faço por espécie. Uma espécie A, uma espécie B, espécie C, a espécie vira-lata, né, como ela disse aqui. Então, eu estou sendo mais preciso. Tem como ser mais preciso? Com certeza. A espécie A, né? Eu tenho uma espécie A que nasceu no canto, espécie A que nasceu em casa, espécie que nasceu na rua, espécie de uma cor, espécie de outra cor. Perguntaram o que é a US e o USX, né? O que são essas siglas quando a gente fala de unidades e significado? Ora, US são as unidades de significado. Lembra que quando você tem um texto e você transforma em vários pequenos pedaços? Para que você não se perca, né, nesse processo, você precisa dar títulos. Vou dar um exemplo. Se eu faço uma entrevista com 50 candidatos, com 100 candidatos, eu vou ter vários textos, né? Vou ter várias anotações. E aí eu vou precisar ter várias unidades de significados. Para que eu consiga saber que determinados trechos vão falar sobre a vida pessoal dos candidatos, eu vou ter uma US e o X vai ser o número. Então toda US1A vai ser sobre determinada situação. Todas US2B significa que é sobre outro assunto. Esses títulos, quem vai definir é você. O importante é que existam esses títulos para que você consiga se organizar, senão vai virar uma bagunça geral. Eu já vi isso acontecer demais. Eu já vi pesquisadores de doutorado fazendo transcrição do áudio de entrevistas, que dá um belo trabalho transcrever áudio, e eles tinham textos e textos e textos de cada entrevistado, e na hora de organizar, eles se perderam. Não sabiam mais que trecho era do candidato A, que trecho era do candidato B, qual parte falava de uma coisa, qual parte falava de outra coisa. Então virou uma bagunça. Então, dar títulos para essas unidades faz muito sentido quando a gente fala de análise textual discursiva. Aí o Flávio Pimentel também é outro candidato muito bem preparado, ele sempre está muito bem engajado, dedicado. Ele estava pedindo para falar mais o que é corpus. E Flávio, eu tinha falado um pouco mais cedo na live que o corpus ele é um ingrediente principal da análise textual discursiva, porque é a partir desse texto ou desse conjunto de textos que eu vou ter esses ingredientes para fazer uma pesquisa, para fazer uma unitarização, uma categorização, e a partir disso descobrir o que eu quero saber. Essa live vai ficar salva até dia 31 de julho aqui no YouTube e vai estar disponível lá na aba lá do curso de preparação. Depois ela vai ficar lá na área de lives exclusivas. E lembrando que toda terça de agosto a gente vai ter uma live como essa, falando de algum tema que você vai me ajudar a escolher lá no grupo VIP do Telegram. Eu vou separar aqui as perguntas da Aline e da Sandra. Foram perguntas muito boas. A Nara Niceia dizendo que o corpus é o objeto de pesquisa. A Nara também é uma candidata muito engajada. A gente sabe quem são os alunos mais engajados porque eles estão sempre participando das discussões, das postagens. Então eu acabo aprendendo vários nomes de vocês que estão sempre, né, comentando. Eu acho isso muito legal, muito bacana mesmo. A gente cria um vínculo, né? A gente se sente mais próximo. Então a Aline Pedreira, ela perguntou o seguinte: esse ponto eu não falei nos episódios, certo? Professor, poderia falar um pouco sobre a dialética se expressar em subtítulos de cada capítulo? Aí, gente, nós vamos ter uma recursividade extrema no texto, certo? Por quê?
Porque a própria Maria do Carmo Galeazzi vai falar o seguinte. Ela fez o texto chamado A Dialética da Categorização da Análise Textual Discursiva, certo? Só que o que ela fez? Ela e o Robson Simplício, né, que são os autores do texto, eles aplicaram a própria ATD no próprio artigo que fala sobre a ATD. Então é um metatexto sobre o próprio metatexto, né? Então ela vai dizer que todos os subtítulos do artigo, eles têm um sentido, eles têm uma metáfora. Então ela vai dizer que a própria ATD, ela foi utilizada no próprio artigo da ATD. Se vocês repararem, o artigo ele tem as USX, né? Tem a unidade de significado e tem um númerozinho, porque a própria ATD ela foi utilizada na hora de categorizar os sentidos de dialética, certo? Então é por isso que eles falam que tem essa relação nos subtítulos. E a Sandra Flores está pedindo para falar um pouco sobre o que se refere o movimento recursivo da palavra ao conceito. Então, vamos pegar a palavra dialética. Isso não sou eu que estou inventando, não. O texto ele só faz isso. O texto ele vai dizer o seguinte: eu tenho uma palavra e a palavra é dialética, certo? A palavra é dialética. Essa é a palavra que nós temos. O que é que significa dialética? O que é que essa palavra significa? Né? Então, nós vamos da palavra ao conceito. E aí, a palavra dialética, ela tem vários vareios no dizer, né? Ela tem vários significados, ela tem várias acepções, de acordo com Platão, com Aristóteles, com os estoicos, com Sócrates, com Hegel. Então, vários autores vão trazer suas contribuições sobre dialética. Inclusive, tem um sentido etimológico. Esses que eu falei, do Hegel, Platão, são em sentidos filosóficos. Ainda tem um sentido etimológico, que é o sentido linguístico, né? Dialectique, que lá do grego, do latim, significa isso, significa aquilo. Então, nós temos a palavra, da palavra nós vamos para vários conceitos, e desses vários conceitos eu volto para a palavra. E como é que a autora faz isso? Para mim, a dialética é uma ciência, uma metodologia das contradições para se chegar num resultado, para se chegar num conhecimento, a partir de uma afirmação, de um questionamento e da produção de conhecimento que está em movimento, que não está parado, certo? Então, da palavra eu fui para o conceito e do conceito eu voltei para a palavra da maneira como fazia sentido para mim. Aí eu vou estar perguntando se depois de apresentar os vários conceitos, se os autores indicam apenas um. Eva, a autora, os autores, eles vão decidir que a dialética que faz mais sentido para a análise textual discursiva é a dialética de Heráclito, né, e a dialética de Hegel, porque elas reforçam a questão do movimento e a questão de se chegar a uma verdade por meio da construção do conhecimento, certo? Então, essas são as concepções que são aceitas aí de dialética. A Priscila está perguntando se da palavra ao conceito e do conceito à palavra deve ser feito em todas as pesquisas da análise textual discursiva. Não. Nesse caso do artigo, foi uma opção da autora. É tanto que o artigo é esse. A dialética, nessa categorização da análise textual discursiva, 2 pontos. Então a gente abre uma especificidade desse artigo. O movimento recursivo entre palavra e conceito. A autora achou muito importante fazer dessa maneira. Só que é muito importante que na análise textual discursiva se tenha esse círculo hermenêutico, que você vai da parte aos todos e do todo para as partes, certo? Aí isso sim vai ser extremamente importante, porque a ATD ela é fenomenológica e hermenêutica. Ah, professor, mas eu não quero relacionar a parte e os todos. Então não é ATD, aí é outra metodologia. Se você quer aplicar análise textual discursiva, então você vai precisar aplicar fenomenologia e hermenêutica, porque são elas que tornam a ATD ATD. Na próxima semana vai sair uma live completa, a gravação foi quase 2 horas, com a Patrícia Elmer, ela que tirou a maior nota no Brasil em 2019, ela foi minha aluna do curso, ela acertou 50 pontos, né? Foi a nota máxima, foi a única candidata do Brasil, e aí ela trouxe algumas dicas e contou um pouco como é que foi esse processo de estudos dela. E aí
Foi extremamente inspirador, teve dicas muito legais, assim que você vê que realmente não foi sorte. Teve uma metodologia, teve um processo, teve uma forma de pensar que realmente levou ela a esse resultado, né? Então ela compartilhou com vocês, ela apareceu, né, no episódio 1, eu peguei um trecho da live, quem assistiu aquilo ali é apenas um trecho, a conversa tem mais de 1h30, então terça-feira eu vou liberar para vocês essa live de tarde. De tarde ela já vai estar disponível para vocês assistirem. Acredito que vocês vão gostar bastante. E se vocês querem realmente ser aprovados, então vale a pena entender como quem alcançou esse resultado estudou, né? Se ela acertou as 50 questões, né, incluindo as anuladas, ela acertou os 50 pontos, o que será que ela fez, né? Então vocês precisam se motivar a partir de quem fez aquilo que você quer fazer. E quem não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, é facinho. E aí vocês podem clicar, né, no joinha, no gostei, porque isso ajuda também o canal, né? E aí vocês podem se inscrever, clicar no gostei e se inscrever, e seguir lá no Instagram Bora Aprender. Eu sempre estou postando conteúdos novos, o grupo VIP no Telegram. Então, temos muitos aí a percorrer e nós vamos estar juntos nessa. Gente, boa noite para vocês. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Quem for estudar, ótimos estudos. Quem for descansar, descansa bem, porque é muito importante descansar também para conseguir manter essa rotina de estudos, de trabalho, de afazeres domésticos. Eu sei que a rotina de vocês não é fácil, né? A rotina da maioria é bem puxada, então é um mérito muito grande que vocês estejam estudando, mesmo com todos esses desafios. Quem chegou no final, a live vai ficar aqui gravada. O Bruno Peixoto chegou, ele vai assistir a live, certo? Gente, boa noite, até mais.